Olá, amigo, a paz do Senhor Jesus para você que nos assiste neste momento, que Deus te dê a paz, que Deus conceda sobre você o seu Espírito Santo. Ore comigo daí de onde você está. Paizinho amado, Paizinho querido, obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvirmos a Tua palavra para recarregarmos as nossas energias espirituais. Que o Senhor Deus nos abençoe e abençoe essa pessoa que ora comigo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia, abra ela, por gentileza, por bondade, no capítulo 10 do profeta Daniel, verso 16 por diante, vai nos dizer assim: Então aquele que se parecia com um homem, tocou em meus lábios, e eu abri a boca, e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim: Meu Senhor, eu estou angustiado por causa da visão que tive, e me sinto muito fraco. Daniel teve uma visão e ele está diante de um ser celestial que se parecia com um ser humano. E quando ele toca na boca de Daniel, a primeira coisa que diz para ele é: como é que pode o teu servo falar contigo? Pois eu estou muito fraco. É assim que acontece, sabe, querido, quando todo ser humano se depara com Deus. Quando nós estamos diante de seres não pecador, quando um ser humano está diante de Deus, da majestade divina, a primeira coisa que nós sentimos é a nossa fraqueza, é a nossa pecamidade, é a nossa decadência espiritual. E Daniel está dizendo aqui, e ele cai ali na presença daquele ser que diz que se parecia muito com um homem. O único ser celestial que se parece muito com um homem é o próprio Deus. Quando Jesus criou o homem no Gênesis, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando o homem peca, aí diz assim, no Novo Testamento, o texto já muda de rumo, vai dizer: e Deus se fez carne e habitou entre nós. No livro de João, capítulo 1, verso do 1 ao 3, e depois no verso 14, vai dizer: e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Essa palavra, verbo se fazer carne, significa dizer: Deus se fez humano. Deus agora se faz parecido com o ser humano. Entendeu, querido? E vem habitar no meio da humanidade. Não é poderoso poder ouvir isso? Aí quando nós chegamos aqui, por exemplo, no profeta Daniel, nós vamos ver Daniel numa visão, e ele diz no verso 16, então aquele que se parecia com um homem, tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei então a falar. Quando Daniel começa a falar, aí Daniel vai e diz para ele, disse, ou seja, eu, Daniel, disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Você que está ouvindo essa palavra alguma vez na sua vida, na sua caminhada cristã, com certeza você também já enfrentou esse momento. Alguma vez você já caiu na presença de Deus sem força, sem ter mais força para se levantar, sem ter mais força para falar. Talvez você nesse momento, Deus está falando com alguém que não tem força mais para ler a Bíblia, não tem força para ir à igreja, não tem força para orar, não tem força para nem reconhecer suas fraquezas diante de Deus. Mas quando a gente se depara com Deus, quando Deus tocar na sua boca, faça como Daniel, comece reconhecendo suas fragilidades e dizendo para Deus que tipo de fraqueza é a sua. Eu não sei, não me interessa saber, me interessa orar por você. E me interessa dizer que tem um Deus que quer tocar seus lábios. Lembre-se disso. No versículo 18, no versículo 17, vai dizer o seguinte: como é possível alguém, Daniel continua falando, como eu, o seu servo, falar com o meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Mais uma vez, Daniel está dizendo: como é que pode eu, o teu servo, o servo do meu Senhor, falar com o meu Senhor, se as minhas forças se foram, eu não consigo falar? Você talvez não consegue mais orar, não é verdade? Talvez você só chora, não tem mais força para dizer nada. Mas Daniel continuava diante da presença de Deus, sendo sincero. E ele está dizendo: as minhas forças se foram. Talvez você que está ouvindo esta palavra possa, assim como Daniel está dizendo, a minha fé se foi, a minha esperança se foi.
eu não tenho as minhas forças, eu não tenho mais vontade de orar, de ler Bíblia, de ir à igreja, de nada. Mas sabe o que acontece? Olha o que diz o último verso 18. Então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente e senti minhas forças voltarem. Olha que coisa poderosa. Daniel, diante da presença de Deus, aquele ser tocou nele e ele agora sente as suas forças voltarem. Ou seja, Daniel agora foi restaurado para continuar ouvindo a voz de Deus e entender as visões de Deus. E você? Quando você não puder mais, sabe, querido, ter força em você, quando você sente que não tem mais força em você, clame por Deus, diga para Ele o que sente. E sabe de uma coisa? Há momentos que quando Deus sabe que ainda resta uma forçazinha em você, Ele te chama para vir a Ele. Mas quando Ele vê que não tem nenhuma condição em você, nem força para caminhar até Ele, Ele vem até você e te toca, e te levanta e recarrega as suas energias espiritualmente. Que Deus te abençoe e que Deus possa recarregar as suas energias, que Deus possa encher a sua vida novamente de uma nova fé, de uma nova esperança. É assim que esse Deus faz comigo e com você. Medite nesta palavra. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e compartilhe também com outra pessoa em nome de Jesus. Fica na paz, um abraço e até o próximo vídeo.